Chegamos! Mais uma aula. Estamos no reta final aí do nosso curso, aula 22, meu lindinho, minha lindinha. Lembrando que você tem acesso a todas as aulas na playlist. Aqui na descrição do vídeo você tem o link lá para o nosso grupo, onde você tem a lista de materiais, onde você tem o link para o nosso Drive, onde você acessa os flashcards de todas as aulas com resuminhos e tudo mais. Nessa aula, a gente vai falar sobre as funções nitrogenadas. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês principalmente para aminas e amidas, que aparecem com muita frequência nas provas de vestibular e no Enem, beleza? Boa, lembrando lá no final da aula, você tem a resolução de alguns exercícios, não perca. Boa aula, meu lindinho. Galerinha linda, galerinha maravilhosa, vamos para nossa nona função, tá? Coisa linda, hein? Função amina. Função amina são três coisas que você precisa saber igual lá no ácido, tá? Amina, primeiro a gente vai começar a falar das nitrogenadas, que elas vão ter nitrogênio na sua composição. As aminas, galera, elas são formadas quando a amônia, tá? Quando a amônia tem pelo menos um dos seus 3 hidrogênios trocados por um radical alquila. Alquila é quando você tem só carbono. Então, eu trocaria aqui o hidrogênio por um carbono, por carbonos. Tá? Então, carbono. E assim por diante. Ou todos trocados. Então, eu tenho a função amina. Carbono ligado ao nitrogênio, ou nitrogênio ligado ao carbono, como você vê aqui nos 3 exemplos que o prof trouxe de nomenclatura. O que é importante? A classificação, tá? A classificação é mega importante. Amina primária. A amina primária é aquela em que eu tenho apenas um carbono ligado ao hidrogênio. Sério, prof? Sério. Amina primária. Eu tenho uma amina terciária. Secundária, perdão. Amina secundária. Na amina secundária, eu tenho 2 carbonos ligados ao nitrogênio. Lembrando que o nitrogênio faz 3 ligações. Então, vou colocar aqui um exemplo, ó. Amina secundária. Beleza? E a amina terciária... A amina terciária, eu vou ter 3 carbonos ligados. Fechado? O que é importante? Coração. A amina primária e secundária faz ligação de hidrogênio entre suas moléculas. A amina terciária faz dipolo dipolo. Cara, meu Deus, eu vou deixar o card Enem para vocês aqui nessa aula, tá? Por favor. Meu, muito importante, muito importante. Vou deixar card Enem para vocês, tá? Que é voltado para você saber as forças intermoleculares que acontecem nas principais funções orgânicas. Fechado? Vou deixar aqui nessa aula para vocês. Boa, boa. Galera, nomenclatura. A nomenclatura das aminas é só você colocar o nome do hidrocarboneto e amina no final. Então é hidrocarboneto, amina. Como assim, prof? Olha lá, ó. Cadeia principal. Você tem a função amina no segundo carbono. Numera 1, 2, 3, 4. Então, esse cara é o butanoamina. Butano, no segundo carbono, amina. 2-amina. Butano 2-amina. Também pode aparecer pelo nome do radical. Esse radical é o sec-butil. Então, pode ser também sec-butilamina. Não está errado. Sec-butilamina, que é uma das principais nomenclaturas para quando você tem amina secundária e terciária, pelos radicais. Então, por exemplo, você percebeu aqui uma amina secundária? Você tem um metil de cada lado, tá vendo? Então, como é que fica o nome desse cara?
fica dimetilamina. Ah, prof, que sacanagem. Pois é, tô te falando. Dimetilamina. Dimetilamina. Então, a nomenclatura da amina primária, você pode colocar o final amina. Agora, ou radical e a terminação amina. Aqui, quando tem secundária, é melhor você fazer pelos radicais. Mesma coisa aqui, ó. Dimetil, etil. Então, é etil, dimetil, amina. Etil, dimetil, amina. É a nomenclatura desse nosso composto. Beleza, povo? Amina. Cuidado para não confundir amina com amida. A amida, ela é produzida quando tem a reação de um ácido carboxílico mais uma amina. Vai produzir amida e água. A amida, você tem uma carbonila ligada ao nitrogênio, ou nitrogênio ligado a uma carbonila. Então, veja, amida tem carbonila que é dupla O, ó, tem D de dupla O. Amina não tem dupla O. Amida tem D de dupla O. Quando a gente fala das amidas, tá? A ligação peptídica é uma amida. Você vê lá na bio os aminoácidos, né? Você vai ter isso aqui, ó. Aminoácidos. Você vai ter a formação de uma amida. Beleza? Então a ligação que acontece entre um aminoácido e outro, a nossa famosa ligação peptídica, forma uma amida. Cara, que legal, teacher! Ótimo, galera. As provas vão relacionar muito, muito, muito mesmo a ideia de funções na biologia. Agora, e o nome? O nome, galera, é o nome do hidrocarboneto amida. Então você vai ter aqui, ó, função amida, tá aqui. Você tem 3 carbonos. 3 carbonos, prop. Propanamida. Propanamida. Só que o prof trouxe um temperinho para vocês, algo diferente, que em poucos lugares eu vi isso. Olha esse cara aqui, ó. O prof trouxe o prop de novo. Essa é a nossa cadeia principal, tá? Que vai do carbono dupla O contra o nitrogênio. Perceba que no segundo carbono, ó, 1, 2, 3. No segundo carbono, nós temos um metil. Mas aqui no nitrogênio também tem um carbono. Como que você faz para indicar para quem está lendo que é uma amida que tem um radical ligado? Você coloca o N. N2 dimetil. Quer dizer que tem um metil no nitrogênio, tem um metil no carbono 2, prop, 3 carbonos, amida, propanoamida. Professor, eu nunca tinha visto isso. Ah, que da hora. Então que bom que você está vendo isso pela primeira vez. Que bom que você está vendo isso pela primeira vez. Espero que você tenha gostado. Já a gente vai treinar mais exemplos aí sobre essas funções. Nitrila. Nitrila, ela é um pouco difícil de aparecer, tá, galera? Tanto que o prof colocou a nitrila e os nitrocompostos aqui, ó, na mesma linha. A nitrila é quando você tem carbono tripla N e a cadeia tá ligada aqui, ó, ele é um derivado do ácido nítrico. Então, HCN, você tira o hidrogênio e coloca uma cadeia carbônica. O nome, galera, é nitrila.
termina em nitrila, como as aminas, as amidas, tá? Então aqui, ó, 3CH2C tripla. São quantos carbonos? 3. Então essa vai ser a propanonitrila. Propanonitrila. Mais difícil de você encontrar. É uma daquelas que o prof falou que são poucas funções que a galera conhece, certo? Então cuidado, por favorzinho. Show! Os nitrocompostos, esses são legais, hein? Os nitrocompostos vão apresentar a função nitro, NO2 ligado ao carbono. Vão apresentar nitro ligado ao carbono. Então você vai ter lá, ó. E aí, agora o nitro vem na frente como se fosse um radical, tá? Então esse cara é o nitroetano. Nitroetano. Só colocar o nitro na frente. Só que o mais importante dos nitrocompostos, o prof colocou aqui, ó. Boom! Quem que é o boom? Dois explosivos. O primeiro, o nosso. 1, 2, 3, trinitropropano. 1, 2, 3, trinitropropano. Que é a trinitroglicerina. Trinitroglicerina. E o outro cara que é famoso é o nosso... Ops, deixa o prof diminuir um pouquinho aqui para vocês enxergarem, galera. Perdão. Tá aí. Que é o nosso trinitrometilbenzeno, o nosso famoso trinitrotolueno. O senhor nunca ouviu falar do trinitrotolueno. É o nosso TNT. 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 Desculpa, galera, me empolguei. Tá? Trinitrotolueno. Então, os explosivos nitrocompostos, tá? Fertilizantes também são nitrocompostos usados aí na lavoura. E o último, cara, são os nossos aletos, tá? São os nossos aletos. Nós temos o flúor, um halogênio ligado à cadeia carbônica. X são os nossos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, principalmente, tá? E aí, os aletos de alquila são os mais famosos, mas existem aletos de acila, que é quando o halogênio está ligado na dupla O. O prof vai falar com vocês lá nas reações orgânicas sobre eles, não se preocupe, tá? A nomenclatura, lindos, é sempre o halogênio na frente, tá? Depois o radical, depois o nome do hidrocarboneto. Depois o nome do hidrocarboneto. Apesar dele vir na frente como se ele fosse um radical, galera, ele manda na numeração, tá? Ele manda na numeração. Então, se você tiver uma dupla, por exemplo, quem vai mandar na numeração ainda assim é a função. Fechado? Então, se a gente tem esse composto aqui, ó, como é que você vai numerar? Vai achar a cadeia principal. Numera 1, 2, 3, 4, 5, porque a função fica no menor número, tá? A função aleto. Então, você tem aqui, ó, o 2-cloro, pente,
3N. Beleza? Já a gente treina mais alguns exercícios ali na nossa aula. Boa, galera! Na próxima aula a gente começa a falar sobre isomeria. Não perca, um assunto mega importante para as provas de vestibular e para o Enem. Show? Bora lá resolver alguns exercícios lindos. Bora lá então, galera, para a resolução dessa nossa aula, que falamos de muitas funções, né? Parece bastante, parece que ficou corrido, mas você vê que você entendeu, pense simples, que é sucesso. Então vamos lá, ó. Muitas aminas têm como característica um odor desagradável. Putrescina e cadaverina são exemplos de aminas que exalam odor de carne em apodrecimento. Que horror! Dos compostos nitrogenados a seguir, assinale a alternativa que apresenta uma amina terciária. Opa! E aí é a confusão que eu vejo muita gente aqui. A amina terciária é aquela que o nitrogênio está ligado num carbono terciário ou é aquela que tem três carbonos ligados ao nitrogênio? Tem 3 cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio, certo? Por que eu estou falando isso, lindos? Porque tem muita gente que, por exemplo, coloca esse carbono aqui, ó, um carbono vizinho, 2 carbonos vizinhos, 3 carbonos vizinhos. Coloca esse cara como um carbono terciário e coloca que ela é uma amina terciária. Não é por isso, tá? Então, cuidado. Ou esse cara aqui, certo? Aqui, ó. Ah, professor, ó, um carbono terciário, então é uma amina terciária. Não é por esse carbono. Show? É aquele que tem 3 nitrogênios ligados a eles. Maravilha. Então, 3 carbonos ligados ao nitrogênio. Show. Então, vamos lá. Esse nitrogênio da amina, você vai falar, ah, professor, é terciário, ó, uma para lá, uma para cá, um carbono para cá. Letra D. Errado de novo. Perceba que nesse cara que a gente viu aqui da letra D, o nitrogênio está diretamente ligado num carbono dupla O. Se ele está diretamente ligado num carbono dupla O, que função que ele é, meu pichuco? Me diga. Não é amina. Se tem dupla O, é amida. Então, por favor, não caia na pegadinha. Show? Então, esse cara é uma amida. Aqui a gente tem a metanamina. Aí a metanamina é uma amina primária. Só tem um carbono ligado nela. O nosso 1,1-dimetiletanamina é o nosso aqui, 1,1-dimetiletanamina, é uma amina primária também. Por quê? Porque só tem um carbono ligado no nitrogênio. E na letra A, que é a nossa resposta certa, perceba, eu tenho um carbono para cá e aqui outro carbono. Então tem 3 carbonos ligados nesse nitrogênio. Isso é uma amina terciária. Beleza? Então, cuidado, lindos. As provas tentam fazer sacanagem com vocês. Não caia nessa sacanagem. Beleza? Show. Perceba uma coisa aqui que eu preciso chamar a atenção de vocês, que eu achei muito legal quando eu separei esse exercício. Olha o nome dessa amida que está aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer colorido? Vamos fazer colorido. Deixa eu apagar aqui, eu quero fazer colorido. Opa! Perdão. Quero fazer colorido com vocês. Perceba algo que é importante aqui, que é o seguinte, ó, eu tenho amida nessa parte, a C-O é a minha cadeia principal. No nitrogênio, eu tenho, então, que é a minha etanoamida. O metil, que eu vou fazer em verde, está ligado no nitrogênio. Tá aqui, ó, N-metil. E em roxo, no nitrogênio, está ligado um composto gigante que ele colocou como sendo um radical. Um metilciclobutil ligado, que é esse cara inteiro aqui, ó, entre parênteses. Por quê? Porque daí é aquela cadeia que está ligada no nitrogênio, tem tudo aquilo ali. Beleza? Então, cuidado, com uma forma de fazer nomenclatura de amidas bem interessante e bem importante para você dominar. Falando nelas, vamos para 2. Vamos lá. Dê o nome para cada uma das amidas a seguir. Então, tem que treinar, galera. Então, depois que você vê essa aula, você vai tentar refazer essa lista. Então, vamos lá. Ele deu a dica que são amidas. Então, você não precisa pensar muito. Tem um carbono só, metanoamida. Pronto, acabou.
Tem dois carbonos é etanoamida. 3 carbonos, propanoamida. 4 carbonos, butanamida. Tá, professor, mas e se eu tivesse um negócio assim, 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 uma dupla aqui, aqui, aqui e aqui? E aí, como é que vai dar o nome dessa amida agora? Porque fazer as facinhas até eu faço. Então vamos lá, lindos, ó, cadeia principal, tem que ter o carbono da função, tá ali. Tem que ter o maior número de carbonos, mas tem que ter insaturação. Então eu não posso ir para baixo, porque senão eu não pego a dupla. Então tem que ir para continuar em linha reta, certo? Radical, 2 carbonos. Então vamos lá, minha cadeia principal é essa. Perceba que eu não tenho nada ligado no meu nitrogênio, mas eu tenho um etil ligado no carbono ali. Beleza, numera, sempre começando pela função. 1, 2, 3, 4. Então como é que fica o nome desse composto? Tenho um 2-etil, que tem um etil no carbono 2. São 4 carbonos, but. Tem uma dupla no carbono 2, 2-enamida. Certo? Então, essa é a nomenclatura desse composto. Você fala, oh meu Deus, professor, que horror! É a mesma coisa que a gente teria com o hidrocarboneto, só que eu vou colocar o final amida, porque a amida está ali aparecendo para vocês. Beleza? Show! Vamos embora. Me ajuda, por favor, agora. Olha lá, ó. Eu tenho, dê o nome das aminas a seguir. Então, essa aqui, ó. Ó, tem 2 carbonos. Essa é etanoamida. Amina. Ou etilamida. Etilamina. Pode aparecer. A de baixo, 1, 2, 3 carbonos. Ela é a propanoamina ou propilamina. Tá na mesma. Show. A de baixo, 1, 2, 3, 1, 2. Então vamos lá. Como é que pode ficar aqui pra gente nesse composto? Eu posso colocar assim, ó. A cadeia maior, tá? Vai ficar prop. E a cadeia menor você considera um radical. Então é N etil propano amina. Quer dizer que tem um etil ligado no nitrogênio e propanamina. Certo? Legal. Ou, lindos, a gente tem um etil propilamina. E a última, ou é o N-metil propanamina, ou metil, não, MNOP. Metil vem primeiro, metil propilamina. Beleza? Então pode ser as duas nomenclaturas, não tem segredo aí. Então, ou você considera o nome dos hidrocarbonetos e um dos ligantes radical, se tiver uma amina secundária ou terciária, tá? Ou você coloca todos os radicais e o final amina. Boa, lindos. Boa. Vamos embora. Questão de número 4, me ajuda aí. Vamos ver o que ela diz. Ela fala, a fluoxetina, comercialmente conhecida como Prozac, é utilizada no transtorno obsessivo compulsivo, na bulimia nervosa e no transtorno do pânico. Na figura abaixo, circule os heteroátomos presentes na estrutura da fluoxetina. Então, ele quer só os heteroátomos. Não vou circular, vou grifar de laranja, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho um heteroátomo e aqui eu tenho um heteroátomo. Pronto, acabou. Beleza. Então, foi. B. Quais classes funcionais estão presentes na estrutura da fluoxetina? Vamos pensar. O que eu tenho na fluoxetina de função? Tudo que for diferente de carbono e hidrogênio. Então, aqui você já vê o nitrogênio. Esse nitrogênio está ligado só a carbonos. Então, é uma mina.
Se tivesse ligado num carbono dupla O, seria amida. Show. Aqui, eu tenho oxigênio entre carbonos. É um éter. E o flúor escondido aqui, ó, é um haleto. Então, quais classes funcionais a gente tem? Amina, éter e haleto. Pronto. Haleto orgânico, pode colocar para ficar mais bonito. Professor, se eu tenho uma segunda fase e tenho que escrever essa resposta, como é que eu escrevo? Amina, éter e haleto orgânico. Pronto, acabou. Não tem segredo. Show? Pronto, lindos. Fechamos as nossas funções aí. E aí, vamos lá para a nossa aula de isomeria a semana que vem, na próxima aula. E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!